Oi pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar a respeito de polígonos, tá certo? Essa aula para a turma do sexto ano. Para a gente falar de polígonos, eu coloquei aqui para vocês esse quebra-cabeça chinês que a gente chama de Tangram, tá certo? O Tangram, ele é composto aí por dois triângulos grandes, né? Um triângulo médio. Esse triângulo médio é exatamente a metade desse triângulo grande. Dois triângulos pequenos, que são exatamente a metade desse triângulo médio, um quadrado e um paralelogramo, tá certo? Com o Tangram, gente, dá pra gente fazer aí aproximadamente aí 5.000 desenhos, tá? Vamos fazer aí algum desenho aí com vocês, tá? Ó. Por exemplo, vamos formar um desenho aí. Olha lá. Por exemplo, essa casinha aí, né? Tá? Vamos fazer mais um aí. Vamos tentar fazer aí um bichano aqui, ó. Não sei se vai dar para colocar todo ele aí. Bom, tá aí um gatinho, né? Enfim, tá, gente? A gente pode montar assim, né, ó, essas peças e fazer aí diversas figuras, tá? Ó. Dá para fazer aí mais de 5.000 figuras aí utilizando essas pecinhas aí, tá certo? Quando nós vamos falar de figuras, nós temos dois tipos de figuras, tá? Ó. Olha aqui, nós temos figuras que lembram figuras espaciais, né? Ó. Tá? Olha aqui, ó. Essas figuras aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, são figuras não planas, né? Você vê que elas ocupam uma certa região, né? Então a gente chama essas figuras aí de figuras espaciais ou figuras não planas, né? Aqui nós temos aqui com formato de cubo, né? Aqui o cubo mágico, tá? Ó. Tem um outro cubinho aqui, né? Outro cubinho, certo? Tem aqui essa bolinha Pokémon, lembra aí uma esfera, né? Nós temos aqui, ó, isso daqui tem muita gente que chama de pirâmide, tá, gente? Mas a pirâmide ela é pontudinha. Isso daqui, o nome certo aí seria um prisma, tá certo? Um prisma triangular, ok? Aí mais um cubinho, tá? Cilindro. Aqui tem o formato de um cilindro, né? Se a gente desconsiderar aqui essa parte aqui, né? Ó, vai ter aí um cilindro, ok? Aqui, lembrando aí um paralelepípedo, tá? E aqui mais um cubinho, tá certo? Essas figuras que eu mostrei, nós chamamos de figuras não planas, né? Ó. Eu voltando aqui com as peças do Tangram, essas figuras aqui eu vou chamar de figuras planas, né? Ó. Então tá aí, ó, quadrado, triângulo,
triângulos, né? Tem vários triângulos aí no Tangram, né? Aqui é um paralelogramo que nós falamos, tá? Então essas figuras aqui, né, ó, elas ocupam um plano, por isso que nós chamamos aí elas de figuras planas, tá certo? Pessoal, polígono, essa palavra, ela é uma mistura, né? Ela é derivada de palavras gregas. O poli indica vários, o gônia indica ângulos, então quer dizer o quê? Que é uma figura com vários ângulos. Lembra que eu já comentei com vocês, né? Aqui, ó, nós temos um ângulo aqui, nós temos um outro ângulo aqui, outro ângulo aqui. Então por isso que fala, né, que os polígonos são figuras que têm vários ângulos aí, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui. Nós temos algumas placas de trânsito que lembram figuras geométricas planas aí também, tá? Olha lá. Essa placa aqui, né, a gente chama aí a placa de D a preferência, né, ok? Ela tem um formato triangular. Aqui, formato de um losango, né? Ou um quadrado também, né? Certo? Essa daqui, ó, formato de um losango, círculo, tá? Aqui um formato retangular, essas duas placas aqui, tá? Pessoal, vamos entender melhor aí, né, ó, o que vem a ser um polígono, tal. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá, né? O que vem a ser aí um polígono, né? Se eu fizer uma figura desse jeito aqui assim, ó. Aqui. Isso daqui é um polígono? Sim, isso daqui é um polígono, tá? Se eu fizer uma figura assim, ó. Isso daqui é um polígono? Não é um polígono, tá? Polígono tem que ser uma figura fechada, não pode ser uma figura assim aberta, tá certo? Se eu fizer assim, ó. Isso daqui é um polígono? Sim, isso daqui é um polígono, tá? Isso daqui é um polígono? Não é, tá, gente? Polígono, ele tem que ser formado por segmentos de reta. Não pode ter nenhum lado arredondado, tá? Ó. Nenhum lado, tá? Se aqui eu fiz um desenho desse jeito, mas se eu fizer assim também, ó, tem uma reta, mas tem uma parte arredondada, não é um polígono também, tá certo? O polígono não pode ter nenhuma parte arredondada, ok? Isso daqui vocês sabem que é um polígono, né? E isso aqui, ó. Não é um polígono, tá, gente? Polígono não pode ter linhas cruzadas, tá certo? Então isso daqui não é caracterizado um polígono também, tá certo? Então, ó, resumindo, pessoal, né? Ó, nós temos aqui, ó, polígonos, eles são formados por segmentos de reta, fechado, não pode ter nenhuma parte curvada, e não pode ter também, gente, nenhum buraco, tá, gente? Se eu fizer assim, por exemplo, ó, uma peça desse jeito, ó, e desenhar um furo aqui no meio, ó, desenhar um furinho aqui, ó, já não é um polígono também. Ele não pode ter nada assim no seu interior, nenhum furo. Não pode ser vazado como nós falamos. Tá certo? Deu para entender aí a diferença, gente?
entre o que é um polígono e o que não é um polígono, né? Pessoal, nessa questão aí de polígono, nós temos algumas figuras assim que são um pouco diferentes aí, né? Por exemplo, ó, eu tenho aqui algumas figuras aí, né? Tem umas figuras que são um pouquinho diferentes das outras aí. Por exemplo, gente, ó, percebam que nós temos umas figuras assim que tem um recorte assim, né, para dentro, como essa daqui, essa, a estrela, tal. E tem outras figuras aqui que nós não temos, certo? Nós falamos assim, ó, se eu colocar 2 pontos dentro dessa figura aqui, ó, aqui, qualquer 2 pontos em qualquer lugar delas, e você ligar esses 2 pontos aí com a régua, se esse segmento ficar dentro da figura, nós vamos chamar essa figura de uma figura convexa, tá certo? Então, nesse caso aqui, nós temos uma figura convexa, tá? Se eu fizer a mesma coisa com essa figura aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui 2 pontos aqui, por exemplo, ó, tá? Se eu conseguir colocar 2 pontos e se eu for traçar a reta, ó, uma parte dessa reta ficar fora da figura, essa figura é uma figura côncava, tá? Certo? Então aqui é uma figura côncava, aqui é uma figura convexa, certo? Percebam que aqui também eu vou ter uma figura convexa, né? Aqui também não tem 2 pontos aqui que eu ligue, que não fique dentro da figura, tá? Agora, aqui, ó, nessa estrela aqui, por exemplo, ó, vocês já perceberam aqui, né? Ó, se eu ligar 2 pontos aqui, ó, olha lá, ele vai ficar fora, ligando esses 2 pontos aqui, ele vai ficar uma parte aí dessa reta, né, ó, vai ficar fora da figura. Então, uma figura côncava também. E aqui também, gente, olha lá. Se eu ligar daqui até aqui, ó, olha lá o que vai acontecer, né, ó. Eu vou ter a união desses 2 pontos, né, só que uma parte da reta que une esses 2 pontos ficou fora da figura. Então, quando isso acontece, ó, nós chamamos as figuras de figuras côncavas, tá certo? E essas figuras convexas. Certo, pessoal? Tudo bem? Depois eu ainda vou fazer mais uma aula explicando mais alguma coisa aí a respeito de polígonos, mas por hoje é só, tá bom? Bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula aí. Abração a todos aí. Tchau, tchau.